Oi, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo hoje, 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para poder compartilhar com vocês um incômodo, uma tristeza que eu carrego relacionada com a nossa cidade, relacionada com Vitória, e também um pouquinho, né, da história do que é essa data que deveria ser lembrada por todos, né? Eu acredito que especialmente por quem é capixaba ou por quem, como eu, se radicou aqui no estado, que é esse dia, né, de combate à violência infantil, a violência contra criança e adolescente. Não à toa essa data ocorre no 18 de maio. 18 de maio foi o dia em que a menina Araceli foi barbaramente violentada e assassinada. Tudo isso aqui em Vitória, na capital do nosso estado. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa história da Araceli foi em 2013. Na época eu ainda era repórter lá em Minas Gerais. Um colega de redação, o Daniel Silveira, ele estava elaborando um especial sobre, né, a data, e ele me pediu auxílio, pediu que eu fosse atrás da história da Araceli para contar a história da Araceli, né, para divulgar a história da Araceli. E eu lembro que quando eu comecei a apurar por reportagens antigas aqui do estado, que eu fiquei bastante impressionado, sobretudo com o fato de um dos principais suspeitos do crime, né, ter o mesmo nome de uma das principais avenidas da cidade, né, que é o Dante Michelini, que é a Avenida Dante Michelini. E aí quando eu fui entrando, quando eu fui esmiuçando a história, eu compreendi que a justificativa é de que a avenida seria uma homenagem ao avô dele, que teria contribuído para o desenvolvimento do agronegócio ou algo assim aqui no estado, e enquanto, né, ele e o pai, que tem o mesmo nome, que estariam envolvidos no crime. Ainda assim, algo bárbaro, né, de se pensar o nome do algoz de uma criança sendo ostentado nas avenidas da cidade, numa das maiores avenidas da cidade. Naquela época eu ainda não imaginava que eu iria me mudar para Vitória, né, que eu iria me fixar aqui, e eu lembro que eu já tinha ficado bastante incomodado, né, de pensar, poxa, como que uma cidade permite que o nome vinculado a alguém que foi capaz de promover um ato tão bárbaro contra uma criança, né? A Araceli, ela foi dopada, ela foi violentada sexualmente, né? E ela foi assassinada em circunstâncias terríveis. Como que o nome dessa pessoa pode, né, estar vinculado, pode ser objeto de homenagem na cidade? E depois que eu vim para cá, né, eu vi que o projeto de lei que existia, o movimento que existia para mudar o nome da avenida nunca conseguiu ir para frente, né? Tanto que até hoje nós passamos pela avenida, a Avenida Dante Michelini, né? É muito triste isso, é muito bárbaro isso, né? E eu acho que isso, e essa a mensagem que eu quero passar, a reflexão que eu quero trazer com esse vídeo, é uma das formas, é uma das terríveis formas pelas quais nós promovemos reiteradamente a violência, né? A morte, ela não acontece uma vez só, né? A morte, ela acontece diversas vezes. Ela acontece primeiro de forma material, depois ela acontece no campo simbólico. A Marielle, né? A morte da Marielle ilustra isso, né? Ela foi primeiro assassinada na carne, primeiro foi vítima de um assassinato brutal e, infelizmente, ela continua sendo assassinada reiteradamente todas as vezes que nós nos deparamos com algum discurso de ódio, com alguma mensagem de ódio vinculada com a sua história, né, que busca destruir sua história, que busca apagar a sua contribuição, que busca apagar tudo aquilo que a Marielle representa. E, infelizmente, com a Araceli, uma criança, né, também é assim. Todas as vezes que nós nos deparamos com aquelas placas lá na avenida, fazendo uma homenagem ao nome do algoz da Araceli, nós estamos mais uma vez assistindo o assassinato dessa menina. Nós estamos mais uma vez testemunhando a sua morte. E tudo isso fica ainda mais significativo, fica mais evidente, né, essa barbárie reiterada, quando nós chegamos ao final da Avenida Dante Michelini. Quando você chega no final da Avenida Dante Michelini, né, quando ela acaba em Jardim Camburi, o que é que tem ali? Tem um viaduto que vai dar acesso à Vale.
Aquele viaduto, ali foi feita uma pintura muito bonita, muito forte da Araceli, e ele foi, né, batizado, o jardim também, ao lado daquele viaduto, né, é o viaduto Araceli Cabreira Crespo. O problema que eu vejo e que eu acho que é muito significativo dessa desigualdade, dessa disparidade que existe na nossa cidade, que existe na nossa sociedade brasileira de uma forma geral, mas que está muito evidente aqui em Vitória, é a proporção que se dá a diferentes atores na história social do Estado. Ao algoz, ao avô, né, dizem, do algoz, dá uma avenida inteira de homenagem, né? Então aquela avenida enorme, você atravessa a barbárie naquela avenida enorme que se chama Dante Michelini. Para ao fim, singelo, pequenino, você encontrar um pequeno viaduto, um pequeno jardim que se chama Araceli, né? Então a grande homenagem ao opressor, a grande homenagem ao autor da violência, né, e a vítima, uma pequena lembrança. Isso é muito triste na nossa cidade, isso é muito triste na nossa história, isso persiste, né, isso ilustra muito bem o tipo de sociedade em que nós vivemos, né, isso ilustra muito bem o tipo de situações que nós precisamos buscar mudar, o tipo de violências que nós precisamos frear. Eu moro em Jardim Camburi, então eu passo constantemente por essa rota de barbárie, né? Eu sempre conto essa mesma história para todos os amigos que vêm me visitar, né? Eu sempre sou obrigado a passar pela Avenida Enorme da Morte para no final chegar naquele pequeno jardim de esperança que é o Jardim da Araceli. Escrevi um livro de poesia que eu publiquei esse ano, né? Eu já apresentei em outros vídeos, A Morte do Jornalista. Eu escrevi um pequeno poema, né? Eu tenho um bloco de poemas só sobre Vitória. Eu escrevi um pequeno poema, pequeno mesmo, bem pequenininho, que se chama Araceli, que eu dedico para o Daniel, né, meu colega lá de reportagem, que compartilhou essa luta, né, por rememorar essa data, né? Então, os versos, né, só para marcar a data, são: Araceli, ônibus, carro, fumaça, tudo passa na Avenida da Maldade sem fim. A única coisa que não passa é essa dor gigante, viva, naquele pequenino jardim. Então, deixo aqui, né, o meu registro de lembrança dessa data, né, e de lembrança dessa barbárie que persiste na nossa cidade, e um convite para que a gente reflita, para que a gente pense, né, formas de evitar que essas coisas persistam, porque embora pareça ser só algo simbólico, né, quando você é incapaz de lidar com a barbárie, mesmo no campo simbólico, como esperar uma atitude efetiva no campo das relações concretas, né? Isso é, se eu não consigo nem mesmo tirar o nome, representar alguém envolvido num crime tão bárbaro, se eu não consigo tirar esse nome da placa da rua, como então que eu vou garantir que eu vou conseguir proteger no campo da existência outras crianças, outros adolescentes, né, de uma violência deste tipo? Então, é isso, né? Forte abraço para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.